Antes de qualquer coisa, respira fundo, fica até o final. Se esse vídeo atravessar você de algum jeito, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Aqui não damos respostas prontas. Aqui provocamos perguntas. Aqui, o desconforto é parte da reflexão. Imagina um mundo onde a lógica supera a empatia, onde aquilo que você acha certo não basta, onde observar a humanidade faz a própria vida perder sentido. Zamasu não surge do ódio, ele surge da lucidez. O que faz alguém perder a fé na humanidade? Não é a dor momentânea, não é o desespero imediato. É perceber o padrão repetido de destruição, injustiça e egoísmo. É ver que, mesmo com oportunidades, a maioria escolhe repetir o erro. Nietzsche dizia: quem olha muito para o abismo, corre o risco de que o abismo olhe de volta. Zamasu olhou e não desviou. Cada escolha humana, cada ato de maldade ou indiferença pesou em sua mente como uma sentença silenciosa. E se fosse você? Se estivesse em seu lugar, vendo tudo isso e compreendendo cada detalhe? Continuaria acreditando na bondade do mundo ou consideraria que o mundo deve ser corrigido, custe o que custar? Aqui não há resposta. Há apenas a possibilidade de olhar para o abismo e refletir. O que nos define? O que realmente vale a pena proteger? Julia Kristeva nos ensina que o abjeto não é apenas o que é estranho. É aquilo que nos ameaça, que nos lembra de algo íntimo demais, que nos faz desconfortáveis. Zamasu se torna abjeto porque reflete aquilo que a humanidade prefere ignorar. A sua própria crueldade, a sua própria inconsistência moral, a capacidade de destruir sem motivo real. Ele não enlouquece, ele se cristaliza em uma lógica fria, quase matemática. A humanidade falha, portanto, para ele deve ser eliminada. Hannah Arendt falava da banalidade do mal. Não é o monstro que destrói, mas a pessoa comum que segue convicções cegas. Zamasu é exatamente isso. Um ser racional que decide aplicar um remédio extremo a uma doença que ele percebe como inevitável. E essa percepção não é fruto de sofrimento ou ódio, mas de lucidez absoluta. Shinobu Sensui de Yu Yu Hakusho também olhou demais. Ele sofreu. Perdeu a capacidade de sustentar a ambiguidade humana e sua mente se fragmentou. Zamasu, por outro lado, endureceu-se. Sensui sente a dor. Zamasu a transforma em razão. Dois destinos, ambos dolorosos, ambos profundos, mas diferentes na forma de encarar o abismo. Se você estivesse no lugar deles, o que faria com essa lucidez? Suportaria a verdade ou a usaria como justificativa para destruir? No meio desse abismo existe Trunks, o sobrevivente que viu seu mundo ser destruído repetidas vezes. O que resta para ele é salvar o que ainda pode ser salvo, mesmo sabendo que o próprio futuro permanece perdido. Trunks é a esperança em forma humana. Zamasu o vê como fraqueza. Mas será que é fraqueza mesmo? Ou é coragem para continuar, apesar de tudo? O que diferencia Trunks de Zamasu e Sensui? Trunks encara a dor, mas mantém sua humanidade. Sensui é consumido pelo que vê e se fragmenta. Zamasu se endurece e transforma a visão em uma lógica de destruição. Você, espectador, se colocaria no lugar de Trunks, Zamasu ou Sensui? Como reagiria diante do abismo que é enxergar a falha da humanidade em toda a sua extensão? Aceitaria continuar carregando o peso do mundo, como Trunks? Ou escolheria endurecer, como Zamasu? Ou se fragmentaria em dor, como Sensui? A reflexão permanece. O abismo é o mesmo, mas o que ele faz com cada mente é diferente. E é justamente essa diferença que nos faz questionar: até onde vai nossa própria coerência? Até onde conseguimos sustentar a verdade nua? Zamasu não quer apenas destruir o mundo. Isso seria simples demais. Ele quer destruir a ilusão que sustenta o mundo. A ilusão de que somos essencialmente bons. A ilusão de que o sofrimento tem sempre um propósito nobre. A ilusão de que a moral humana é sólida, estável, confiável. Quando essa ilusão cai, algo se rompe por dentro. E nem todos conseguem suportar essa ruptura. A filosofia sempre alertou para isso. Nietzsche falava do perigo de matar os deuses cedo demais, porque quando os valores desaparecem, nem todos sabem o que colocar no lugar. Zamasu coloca a ordem e a pureza, a eliminação daquilo que considera falho. Mas aqui surge a pergunta que nunca se cala: quem decide o que é falha? Quem define o que merece continuar existindo? A psicanálise nos lembra que, quando o sujeito não suporta a ambiguidade, ele cria sistemas rígidos. Tudo vira certo ou errado, puro ou impuro, digno ou descartável.
É aqui que o objeto aparece com mais força. Júlia Kristeva diz que rejeitamos o objeto porque ele ameaça nossa identidade. Não por ser estranho, mas por ser íntimo demais. Zamasu nos perturba porque ele não é um monstro irracional. Ele pensa, ele argumenta. Ele faz sentido, e talvez isso seja o mais desconfortável de tudo. Porque, em algum nível, todos nós já pensamos algo parecido, em momentos de cansaço, de frustração, de desencanto. A diferença é que a maioria de nós recua, Zamasu não. E então surge Trunks, como um contraponto silencioso. Não como alguém que venceu o sofrimento, mas como alguém que decidiu continuar apesar dele. Trunks não acredita que o mundo seja justo. Ele apenas acredita que desistir não é uma opção. Senso viu o mesmo mundo, mas sua mente se fragmentou diante da contradição. Ele não conseguiu sustentar a dor de saber demais. Zamasu sustentou, mas o preço foi a própria humanidade. E agora, a pergunta inevitável cai sobre você. Se você enxergasse tudo o que Zamasu enxergou, se percebesse a repetição infinita dos mesmos erros, se entendesse que a crueldade não é exceção, mas parte do sistema, você continuaria acreditando nas pessoas? Ou começaria a desejar o fim de tudo isso? Essa não é uma pergunta confortável, e não deveria ser. Porque talvez o verdadeiro terror dessas histórias não esteja nos vilões, mas no espelho que eles seguram diante de nós. Talvez o mal não seja algo externo. Talvez ele surja quando a razão anda sozinha, sem empatia, sem limite, sem retorno. E talvez o maior risco não seja enlouquecer, mas se tornar coerente demais. Se esse vídeo ficou ecoando na sua mente, se você sentiu incômodo em vez de alívio, então ele cumpriu seu papel. Aqui no canal, essas reflexões não terminam aqui. Elas continuam em outros vídeos, em outras análises, em outros personagens, em outras ideias que também atravessam a psicologia, a filosofia e o lado mais sombrio do humano. Se quiser continuar esse caminho, assiste aos vídeos anteriores do canal. Cada um deles toca uma parte diferente desse mesmo abismo. Se inscreve, curte, comenta o que esse vídeo provocou em você e compartilha com alguém que também gosta de pensar, mesmo quando pensar dói. Até logo, até mais. E que essas perguntas não te deixem em paz tão cedo. Isso é Kristeva.